cadê? Voltando aqui. Ah, aqui não tá com a tela cheia, né? Vocês estão vendo com a tela cheia direitinho? Sim. Sim. Bom, voltando, né? A estrutura da redação do Enem, ela é uma estrutura mais ou menos rígida. Em que sentido que ela é rígida? No sentido de que eu preciso ter um parágrafo de introdução e eu tenho alguns objetivos para cumprir nesse parágrafo de introdução. Então, na introdução, eu preciso contextualizar o meu tema, certo? Então, o Enem, ele te dá uma produção lá, ele te dá uma proposta temática, e aí a gente precisa pensar em como que vai haver a contextualização, como que vai ser feita a contextualização, a apresentação desse tema, certo? A gente vai ver isso hoje. A apresentação da tese, certo? Então, a tese precisa estar explícita, ela precisa estar evidente na introdução. Isso faz parte da competência 2, é avaliado na competência 2, certo? Então, textos que não têm uma tese evidente, eles caem a nota ali na competência 2 e potencialmente, possivelmente, na competência 3 também. Então, introdução, esse primeiro parágrafo, contextualiza o tema, apresenta a minha tese, e eu vou falar dessa ideia desse fechamento já, viu? Mas é uma conclusão do parágrafo, certo? E aí, uma coisa importante, eu acho que Mel falou, eu estava ouvindo um pouquinho da oficina hoje mais cedo, e Mel, eu acho que comentou a questão do parágrafo com um período só. Que danado é um parágrafo com um período só, Jéssica? É um parágrafo que começa a frase, né, com a letra maiúscula, aqui na linha 1, ok? E aí você vai escrevendo o texto, escrevendo, e o ponto final, ele só existe lá quando acaba o parágrafo. Então, este é um problema sério, grave, da competência 1. É um problema quando a gente diz que tem um parágrafo com um período só, né? Então, isso vai dar truncamento no seu texto. Então, quando a gente fala contextualização de tema, eu tenho um período. Então, eu contextualizo, eu tenho pelo menos uma frase. Com início com letra maiúscula, término no ponto final, ok? Depois disso, eu tenho uma apresentação. Veja, eu estou falando nessa ordem, mas não tem uma ordem canônica, não tem uma ordem obrigatória, ok? Essa questão de contextualização do tema, apresentação da tese. Eu estou botando nessa ordem porque eu acho que é uma ordem didática, mas eu não preciso ter essa rigidez nesse sentido, tá certo? A rigidez eu preciso apresentar uma tese e eu preciso apresentar meu tema. É isso que eu preciso ter na minha introdução, certo? Em pelo menos 2 períodos, em pelo menos 2 frases, com início na letra maiúscula, término no ponto final. Fechado? Isso é introdução. Então, introdução, como é que eu vou contextualizar? O que eu vou botar no meu planejamento de texto? Como é que eu vou contextualizar o tema e qual é a minha tese? Esse é o fechamento, é o caminho da redação. Vou falar daqui mais um pouquinho, daqui a pouquinho. Eu vou falar desse fechamento, mas é um caminho que eu vou dar para a minha produção textual. Então, quando eu penso no esqueleto da introdução, eu preciso pensar, né, de que maneira que eu vou contextualizar o tema, qual é o conhecimento de mundo que eu tenho para acionar e contextualizar esse tema, e qual é a minha tese, qual é o meu ponto de vista, qual é o ponto de vista que eu vou sustentar na minha redação. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Não, professora. Eu tô falando um pouco rápido, mas é porque eu tô com medo do horário. Mas, enfim, qualquer coisa, vocês... Jéssica, vai devagar. Desenvolvimento. Então, veja, primeiro parágrafo, introdução. O segundo parágrafo, e aí a gente pode dizer, trabalhar com o desenvolvimento em 1, 2, até 3 parágrafos, essa ideia do desenvolvimento, no desenvolvimento da redação, a gente é redundante, mas no desenvolvimento a gente desenvolve, a gente amplia a nossa tese, ou melhor, a gente recorta para ampliar. A gente pega pega um termo, não é o termo mais adequado, mas a gente tem uma tese, a gente vai pegar uma parte dessa tese, a gente vai chamar ela de subtese, ou melhor, um tópico que está relacionado a essa tese, certo? Porque eu tenho que defender a minha tese por meio de argumentos, não é? Então, eu vou trazer essa tese, eu vou puxar essa tese para o meu desenvolvimento, para que eu possa justificá-la,
para que eu possa ampliar a discussão desse tópico. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso para vocês em forma de texto, vai ficar mais claro. Então, no desenvolvimento... Oi? Falando da parte da introdução, seria o tópico frasal, né? O desenvolvimento. No desenvolvimento seria o tópico frasal, perfeito. Que é essa subtese. A gente pode chamar de tópico frasal, chamar de subtese, né? Por quê? Porque é a ideia que você vai defender naquele parágrafo de argumento. Então, é uma ideia que está relacionada diretamente com a tua tese inicial, que tu apresentaste lá na introdução, né? Mas é um desdobramento, era essa a palavra, é um desdobramento da sua tese. E aí você amplia para justificar. E a perguntinha-chave que a gente, que eu acredito, a gente supõe aí, desenvolve, é o porquê, né? Então você tem uma ideia, você tem um subtópico que você acredita que seja, sei lá, uma causa para aquele problema que você está apontando, ou seja, uma consequência daquele problema, e aí você vai justificar por que aquilo ali gera tais consequências, sabe? Ou então, por que aquilo ali é uma causa? De que maneira que aquilo ali constitui uma causa? E eu coloquei o repertório sociocultural aqui no desenvolvimento, mas o repertório sociocultural, ele também aparece na introdução, ele também pode aparecer na introdução e ele também pode aparecer na conclusão, ok? A gente vai ter uma aula para falar de repertório sociocultural. Mas, adiantando, com um breve parêntese aí, abrindo parêntese, repertório sociocultural é aquele conhecimento de mundo que a gente aciona e estabelece relação de intertextualidade dentro da nossa redação. Ou seja, é um filme que eu acho que tem a ver com a ideia, com o tema, e eu posso me apropriar e apresentar, e aí estabelecer uma relação com esse filme, ou uma música, ou um pensamento filosófico, né? Perfeito, fazer uma alusão. Exatamente, você faz uma alusão a algum conhecimento de mundo. O tema da semana é a cultura do cancelamento. São os efeitos da cultura do cancelamento. Então, por exemplo, eu posso falar de BBB? Aconteceu, não aconteceu? Tá ali presente. Tá ali presente. Então, assim, o importante é que esse meu repertório sociocultural, ele seja legitimado e ele esteja de acordo com o meu tema, com a ideia que está sendo desenvolvida ali naquele parágrafo, enfim. Então, ele tem que ter uma correlação com a sua ideia. Você traz uma ideia de outra pessoa, você faz uma alusão, né, a alguma coisa que foi dita ou pensada por outra pessoa, e você se apropria daquilo para relacionar com o que você estava dizendo. Beleza? Até aqui tá ok? Sim, senhora. Conclusão. Conclusão do Enem, para mim, é a parte mais gostosinha. Não, gostosinha que tem. Por quê? Por quê? Porque se eu tenho uma temática que apresenta um problema, e aí eu tenho um ponto de vista sobre esse problema, eu lanço minha perspectiva, meu ponto de vista sobre esse problema, e aí eu argumento em prol daquilo que eu acredito, eu argumento em prol da minha tese, eu argumento, né, o meu desenvolvimento, ele é argumentando aquilo que eu acredito. No final, eu vou propor uma resolução para aquele problema que eu discuti na minha argumentação. E aí a gente passa por alguns itens, não é itens, por alguns elementos que são fundamentais e cobrados na proposta de intervenção. Então, na proposta de intervenção, eu sempre tenho que dizer o que fazer para resolver o problema, quem vai fazer essa ação para resolver o problema, como essa ação vai ser feita, qual é a finalidade dessa ação, e eu preciso detalhar algum desses elementos. Se a tua proposta de intervenção tem tudo isso daqui, e ela está relacionada ao que você discutiu na argumentação, Taylor Zaga 200 pontos. Entendeste? Por que eu acho que é a parte mais bacaninha? Porque aí a gente trabalha com aquelas perguntinhas e eu acho que, enfim, é só a minha percepção. Pois bem, essa é a estrutura da redação do Enem. Eu tenho, no mínimo, 3 parágrafos, certo? Não faça um parágrafo com 2 linhas, certo? Com uma frase só. Um parágrafo com uma frase só. Porque todo parágrafo, a ideia de um parágrafo é que tenha uma unidade textual, uma unidade de pensamento. Então, por exemplo, a introdução, ela apresenta uma unidade, né? Ela apresenta uma unidade conceitual, em que eu tenho, o que eu tenho na introdução? Eu tenho contextualização,
do tema e apresentação da minha tese, certo? Minimamente. Então, fala a respeito a essa estrutura. Cansei. Tá tudo certo? Tá tranquilo, tá favorável? A gente pode seguir? Sim. Então, introdução. A nossa aula de hoje é para falar sobre a introdução da nossa redação. Como eu falei, o que a gente faz na introdução? Contextualiza o tema, apresenta a tese e encerra o parágrafo. Bora lá. É nesse primeiro parágrafo que a gente faz a apresentação do tema e indica qual o recorte que vai dar a ele, né? Esse recorte é baseado no ponto de vista, no nosso ponto de vista, já que é sobre ele que você deverá argumentar no desenvolvimento. E é também denominado de tese. O ponto de vista é a tese, ok? É o ponto de vista que você lança sobre aquele tema, para aquele tema. Observemos, primeiramente, que a apresentação do assunto que está sendo solicitado no tema é de fundamental importância para a construção do parágrafo. É importante lembrar que não podemos supor que o leitor do texto tem em mãos a folha de redação com o tema e os textos de apoio impressos ao lado. O que significa os textos de apoio impressos, tá? Incorreto aqui, desculpa. Isso significa que eu não posso começar uma redação dizendo o tema fala sobre a temática proposta é sobre sei lá o quê. Então, você não começa dizendo a temática, o tema, certo? O assunto proposto, o assunto discutido pelo Enem. Não, a gente lança luz diretamente sobre o tema. Por exemplo, o tema era sustentabilidade e consumo, né? Alguma coisa era relacionado à sustentabilidade e consumo. Então, você não podia começar a redação dizendo o tema diz respeito, o tema versa sobre a sustentabilidade. Como é possível ter sustentabilidade em uma sociedade consumista? Enfim, deu para entender a ideia? Deu para entender a ideia? Sim. Deu? Pronto. Então, vamos ver aí algumas possibilidades de contextualização. Eu acho que tem algumas pessoas que talvez já tiveram essa aula, a gente já trabalhou isso no ano passado em algum momento. E aí eu trago algumas redações, algumas introduções de redações do Enem que tiveram nota 1000, para a gente entender algumas dessas possibilidades de contextualização, ok? E aí a gente também tentar entender onde que está o ponto de vista desses autores, dessas autoras, ok? Todo mundo consegue ler o que está na imagem? Sim. Sim. Alguém falou no chat, eu ouvi um barulhinho de chat, eu queria saber se alguém falou alguma coisa. Fui eu que mandei a mensagem, que eu não tô conseguindo ver, não. Não tá aparecendo pra mim. Eita. Ó. Sai e entra novamente. É uma boa opção. Bom, então, bora lá. Algumas possibilidades aí de contextualização para a redação, né? Só para... Oi? Não. Oi? Acho que foi uma interferência, né? Bom, então bora lá. Para as nossas possibilidades aí de contextualização. Então, contextualizar é a gente situar o leitor, né, no caso da nossa redação, sobre o que está sendo, o que vai ser falado, sobre o que ele vai ler. Então, é uma maneira de a gente apresentar o nosso tema, de a gente apresentar aí a perspectiva que a gente vai lançar para esse tema, certo? Então, isso aqui é a contextualização, esse situar do leitor do tema, ao tema, né? A gente situa o leitor diante do tema. Então, aqui, por exemplo, referência a uma música. Em sua canção pela internet,
o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Veja, até aqui, nessa primeira frase, ok? Primeira frase, de letrinha maiúscula até o ponto final. Primeira frase. Aqui há essa referência, essa menção a uma música e a ideia da música. Veja só, né? A Carolina, que foi a autora desse texto, ela pegou a ideia da música, que é a quantidade de informações, que é o fato de Gil louvar a quantidade de informações disponibilizadas nas plataformas digitais para os seus usuários. Então, ela pega a ideia da música e traz, porque tem relação com o tema, ó, plataforma digital, usuário. Então, enfim, era aquele tema dos algoritmos, né? Da maneira como os algoritmos moldam aí as nossas escolhas, aquilo que aparece para a gente. Vocês lembram desse tema? Vocês lembram desse tema? Só para eu saber. Sim. Sim. Tem uns não aí, né? Eu não me lembro agora do tema exatamente. Alguém sabe como ele... Eu acho que foi 2019, né? Não. Foi 2018. 2018. Misericórdia, o tempo tá voando, viu? Ai, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Queria trazer o tema inteirinho para a gente poder lembrar, né? Então, faz a relação aí, faz a referência a uma música. Agora, presta atenção. No entanto, é um conectivo de quê? Brasil? No entanto, é um conectivo que indica o quê? Indica adição? Sim. Eu estou dando continuidade à ideia dela. Indica que eu estou indo no mesmo sentido? Indica que eu estou indo no mesmo sentido ou no sentido contrário? Sentido contrário, eu acho. Contrário, é oposição. No entanto, é um conectivo de oposição. Ele vai indicar que, pelo contrário, né? No entanto, apesar disso, ele vai mais para uma oposição. Não, eu não estou indo no mesmo sentido. Então, eu tenho uma oposição, um contraste. Bora ver. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados, uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Essa segunda frase, né, esse segundo período, que é mais longo, vejam, o no entanto, então, ele está dizendo que apesar... Olha, Gil estava lá louvando a quantidade de informação que tem na internet. Olha que massa que é a internet, né? Super positivo. No entanto, apesar disso, peraí, vamos com calma, sabe? Aquele, peraí, vamos com calma. No entanto, com o avanço de algoritmos, então, veja, tem essa parte boa, no entanto, ele vem para contrapor, certo? E aí já fica a dica, fica o insight para que vocês sempre estejam pesquisando aí os conectivos e o significado, o sentido, certo? O sentido dos conectivos é importantíssimo, ok? E aí, ó, outra coisa, a gente vai aprendendo também na prática, não tenham medo de errar, não tenham medo de errar. Utilizou, deu errado, vamos aprender qual é o que dá para a gente utilizar. Então, se esse daqui não serve, vamos ver o que serve, beleza? E aí, vejam só, nessa segunda frase, a gente tem a temática apresentada. A gente já teve ela contextualizada, que ela é apresentada. E aí a gente vem para aquela conclusãozinha do parágrafo. Peraí, deixa eu voltar. Quando ela diz assim, no entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais,
Essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Isso daqui é a tese dela. Eu sintetizei, eu sublinhei aqui a tese de Carolina nessa redação, que a abundância, né, que essa abundância que foi louvada por Gil, da quantidade de informações, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e os produtos culturais direcionados. Então, vejam aí que o tema é manipulação, controle de dados, tem palavrinhas-chave, né, desse tema, manipulação, controle de dados e internet, são as palavrinhas-chave dessa redação. Então, aqui a gente tem a tese bem definida. E aí, por fim, tem esse fechamento, essa conclusão do parágrafo. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários, olha, manipulação do comportamento de usuários está tudo no tema. Manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Vejam como o grau de autoria que essa aluna, ela coloca quando ela diz que é inconcebível. Vejam só, sabe quando a gente ouve dizer que a redação é um texto impessoal? Vocês estão ligados nisso? Que diz que a redação é um texto impessoal. Mas olha o nível de pessoalidade que é colocado ao dizer que tal comportamento é inconcebível. Então, assim, não preciso dizer eu acho que é inconcebível, certo? Está colocado que é inconcebível. Deu para entender? Sim. Tem alguém com o microfone aberto? Quer falar alguma coisa? Bom, então, vocês conseguiram compreender essa introdução, perceber a maneira como a música foi utilizada? Sim. Sim. Professora. Bora ver, então, um filme. E olha como a gente tem um pequeno... a gente tem aqui um pequeno trecho que é narrativo, certo? É do tipo narrativo num texto dissertativo argumentativo. Foi escrito pela Fernanda Carolina. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista, Neo, é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Veja só a quantidade de linha que essa autora, né, que essa garota utilizou para narrar, né, um trecho não, mas para narrar a história, o enredo aí do filme, né, e como ela sintetiza. E aí, saca só como isso que está aqui, né, na síntese do filme, é retomado por ela, quando ela diz que, embora seja uma obra ficcional, apesar de ser uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, estabeleceu o paralelo, mais uma vez. Sempre que a gente apresenta, faz uma referência, certo? Sempre que a gente traz um conhecimento de mundo, um repertório sociocultural, a gente precisa estabelecer a relação com o nosso tópico, com a nossa tese, com o nosso tópico frasal, enfim, certo? Então, essa relação, ela pode ser de similitude, de semelhança, certo? Eu posso ter a minha contextualização, a minha tese, ela vai na mesma direção que a minha contextualização, ou então ela vai na direção oposta, que é o caso desses dois exemplos que a gente tem aqui. Então, mais uma vez, embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Aí, veja só, essa partezinha que eu sublinhei no final, né,
ela traz a tese dessa autora, de Fernanda, que é: os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos sujeitos, das pessoas, né? Sujeitando essas pessoas aos filtros de informações impostos pelas mídias, e isso influencia negativamente seus padrões de consumo e a sua autonomia intelectual. O que eu já suponho? Que essa influência negativa nos padrões de consumo e na autonomia intelectual vão ser os tópicos discutidos na argumentação. Beleza? E aí vejam que em relação à estrutura, aqui eu tenho 2 períodos longos, mas muito bem escritos, ou seja, da letrinha maiúscula ao ponto final, período. Eu tenho 2 períodos longos, porém muito bem escritos, certo? E aí eu não tenho um parágrafo com um período só, porque isso é punido no Enem, pela matriz de correção. Beleza? Vocês conseguem perceber como o posicionamento da autora do texto, o posicionamento de quem escreve, né? Tá bastante nítido, evidente na introdução. Sim. Tá dando para entender? Eu acho que fica mais claro quando a gente visualiza em exemplos, né? Por isso que eu gosto de trazer aí as introduções de redações, porque eu acho que a gente pode aprender muito com esses textos. Beleza? Bora lá. Continuando aí com mais algumas possibilidades. Se vocês tiverem alguma dúvida, angústia, sugestão, reclamação, abram os microfones, tá certo? Continuando, então, né? Algumas outras possibilidades. A gente tem a possibilidade de fazer referência a uma obra literária, ainda dentro do contexto de... a gente está falando, tanto quando a gente fala de música, de filme, de obra literária, a gente está falando de repertórios socioculturais, viu? Todos esses 3 elementos eles contabilizam aí como repertórios socioculturais. Bom, referência a uma obra literária. Na obra A Invenção de Hugo Cabret, é narrada a relação entre um dos pais do cinema, Georges Méliès, e um menino órfão, Hugo Cabret. Eu não sei se pronuncia assim, mas foi. Aí, vamos lá. A ficção, inspirada na realidade do começo do século XX, tem como um de seus pontos centrais o lazer proporcionado pelo cinema, que encanta o garoto. Veja só, a contextualização. Eu falo que tem uma obra que fala sobre cinema. Eu trago o nome da obra, né? Na obra tal, é narrada a relação entre um dos pais do cinema e um menino órfão. Então, primeira contextualização. Aqui, a segunda, eu trago exatamente aquilo que me interessa desse repertório. Eu trago exatamente aquilo que me interessa, que é a ficção, tem como um de seus pontos centrais. Então, veja, mais uma vez, a síntese, o resumo, seja da música, seja do filme, seja da obra literária, para poder estabelecer a relação com o ponto de vista que vai ser apresentado enquanto tese da redação, certo? Então, a ficção, inspirada na realidade do começo do século XX, tem como um de seus pontos centrais o lazer proporcionado pelo cinema que encanta o garoto. No contexto brasileiro atual, o acesso a essa forma de arte não é democratizado, o que prejudica a disponibilidade de formas de lazer à população. Vejam, foi estabelecida, então, a relação entre a ficção, certo? E o contexto brasileiro atual. Veja, eu apresentei aqui uma questão da ficção, e aí eu trago dizendo que, no contexto brasileiro atual, o acesso a essa forma de arte, que eu apresentei por meio de um filme, de uma obra literária, fugiu agora, me perdi, mas enfim. Me perdi, minha gente, me perdi bonito. Me perdi. Sabe quando você está com uma ideia e você abre um parêntese e você não consegue fechar? Foi mais ou menos isso. Acontece, professora. Minha gente, vocês não devem ter... Se eu não entendi, agora eu imagino vocês. Socorro. Ai, Deus. Bom,
Então, fiz a contextualização, certo? Eu sintetizo a ideia desse repertório que eu estou trazendo para poder estabelecer um paralelo aí com a realidade. E aí diz que esse problema advém da centralização das salas exibidoras em zonas metropolitanas e do alto custo das sessões para as classes de menor renda. Vejam, logo na introdução, eu tenho um direcionamento do meu desenvolvimento, que é, certamente, essa pessoa aqui, Gabriel, ele fala aqui do problema da centralização das salas de cinema, né, que é o fato de ter sala de cinema em zona urbana, em zona metropolitana, e a questão do alto custo, certo? Então, logo na introdução, indica o caminho, aquele fechamento que eu falei no início, indica o caminho que a redação vai seguir, que a sua argumentação vai seguir. Então, eu sei que Gabriel vai falar da questão da centralização, do fato de as salas de cinema serem concentradas nos centros urbanos e o fato de o cinema ser muito alto. Basicamente é isso. Ok? Outra possibilidade, deixa eu ver. Tem mais algumas. Vejam só. Tem mais algumas, então eu vou pular um pouquinho mais rápido, tá? Frase declarativa é outra possibilidade, né? Ou seja, o que é uma frase declarativa? Eu trago uma frase inicial, uma ideia, e aí eu vou ou ir no mesmo sentido ou contrapor essa ideia. Bora ver. O advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. Ou seja, eu trago uma informação inicial, uma declaração inicial. Eu trago uma frase afirmativa, ok? Que é de senso comum, vamos dizer assim, sobre o tema. E aí aqui eu tenho o elemento no entanto. No entanto quer dizer o que mesmo, minha gente? Que eu esqueci agora. Oposição. É isso aí, garota. Oposição. No entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Veja, trouxe uma frase dizendo, olha, uma coisa positiva. O avanço das formas de comunicação permitiu maior acesso à informação. Massa. Porém, no entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Então, olha, a venda de dados, né, e usuários são termos-chave da nossa redação. Desse tema, perdão. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. E aí, veja aqui essa partezinha final. Pode-se dizer, então, que a negligência por parte de governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Sacou? Então, essa introdução, ela não faz uma relação de intertextualidade com outras áreas do conhecimento, porém é uma introdução muito bem feita, que apresenta todos aqueles elementos que a gente precisa, ok? E aí, mais uma vez a gente tem esse fechamentozinho dizendo que, né, qual é o caminho que a redação vai seguir. Beleza? Ô, Jéssica. Oi, meu amor. Aí onde ela fala que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista, isso esse é o tópico frasal dela, não é isso? Isso vai se desdobrar nos dois tópicos frasais, exatamente. Vai falar sobre esses dois tópicos. Exatamente. Exatamente, Sueli. Tá vendo? É o caminho. Professora. Oi. Essa possibilidade, né, de constitucionalização da frase declarativa, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que é importante que a gente tenha muita certeza do que a gente está falando, né? Assim, muita convicção de que está falando algo verdadeiro, porque se acabar falando, vamos dizer assim, alguma besteira, algo que seja errado, isso vai descredibilizar a nossa redação. Com certeza você não vai usar lá uma fake news, né? Você não vai botar uma informação falsa, com certeza. Você tem que ter
cuidado. Mas veja só como essa primeira frase, tem um quê de senso comum, né? Dizer que, olha, a internet possibilitou um avanço nas formas de comunicação e permitiu maior acesso à informação. Isso tudo é verdade. E aí é uma informação. E aí vejam como essa é uma frase que não traz nenhum dado muito específico, certo? Não traz nenhum grau de especificidade da informação. Ela traz ela de uma maneira, foi ótimo, mas essa frase traz a informação de uma maneira mais genérica, né? Então, dizendo que a internet possibilitou um avanço nas formas de comunicações e permitiu mais acesso à informação. Mas, veja, trouxe um aspecto bem genérico, bem geral. E aí, claro, você está certíssima, tem que tomar cuidado para não colocar nenhuma fake news aí na redação, né? Porque senão complica. É isto. Bom, olha só, minha gente. Já são 5h15, nossa aula termina em 6 minutos. E aí, eu vou falar rapidinho da referência a um fato, a um momento histórico. E aí eu vou... só porque é uma possibilidade muito utilizada, muito utilizada, e que eu vejo que muitos gostam, que é a referência, né, a um fato, a um momento histórico. Por exemplo, no século XIX, os avanços tecnológicos e científicos proporcionaram às populações novas alternativas de lazer, dentre as quais se pode citar o cinema. No Brasil, atualmente, tal forma de diversão tem se destacado, uma vez que promove a interação entre o público com o público de maneira singular, isto é, gera muitas emoções aos indivíduos. Então, trouxe aqui uma informação que é relativamente genérica também, a um momento histórico, mas aí trouxe aí o fato de no século XIX, ter havido aqueles avanços tecnológicos e científicos que vão proporcionar, né, essas novas alternativas de lazer, que o cinema, dentre as quais ele cita aí o cinema. Então, veja só, não é algo tão específico no sentido de, sei lá, de trazer um termo técnico, um negócio assim, sabe? Não, vejam como é uma contextualização, e é uma contextualização relativamente leve. Não deixa de estar relacionada ao tema, ao tópico que é importante de ser ressaltado, porque depois vai dizer que, apesar disso, verifica-se que em nosso país o acesso ao cinema não é disponibilizado a todos os cidadãos, seja pela falta de investimentos, seja pelo alto custo cobrado por empresas para assistir a um filme. Então, veja só, aqui eu tenho a tese evidente, certo? Eu tenho a tese e eu consigo entender já qual o caminho do texto, que é a questão de o acesso não é disponibilizado, seja pela falta de investimento, então a falta de investimento é um dos problemas que possivelmente é discutido, e o alto custo cobrado pelas empresas. Então, esses dois tópicos, eles vão compor o desenvolvimento, beleza? Prestem atenção, minha gente, nos conectivos que a gente utiliza, certo? Se o nosso posicionamento, ele vai no mesmo sentido da contextualização, certo? Eu tenho alguns conectivos que são possíveis, algumas possibilidades. Essas são algumas de muitas outras, certo? Eu estou só querendo trazer algumas para a gente destravar, ok? Então, por exemplo, você traz uma contextualização e aí você diz que nesse sentido, sei lá o que lá, nesse viés, assim como na obra tal, de maneira análoga ao filme, de modo análogo ao que o autor propunha em tal obra, de maneira semelhante, enfim, são alguns conectivos, alguns elementos de coesão que estabelecem essa relação quando o nosso posicionamento, a nossa tese, vai no mesmo sentido do que a contextualização propõe, ok? Agora, se o posicionamento do autor vai de encontro à contextualização, se ele contrasta com a contextualização, eu posso utilizar alguns outros conectivos, como no entanto, entretanto, por outro lado, sob outra perspectiva, diferente de sei lá o quê. Então, são alguns elementos aí que vão trazer essa noção, vão estabelecer esse sentido de contraste, tá certo?
E aí, algumas possibilidades de conclusão para o parágrafo. Sabe aquela frasezinha, aquele fechamento, mozão? Pronto. Então, concluindo o parágrafo. Por exemplo, alguns elementos de coesão, de conclusão. Assim, desse modo, assim sendo, dessa maneira, então, logo, portanto. É imprescindível, é fundamental, é primordial, é crucial, é necessário, é importante, é substancial, é fulcral. Enfim, a gente vai aí de acordo com o vocabulário. Caraca, não sei o que danado significa minguar, não sei o que significa minorar, não sei o que significa dirimir, Jéssica. Vai para o dicionário, meu amor. Vai para o dicionário, porque a gente precisa se munir de vocabulário. Ou melhor, vão para o dicionário quando vocês tiverem dúvida em alguma palavra, ou para o Google, que ajuda também, né? Google é o nosso dicionário moderno, a gente consegue, tem dicionários para baixar também, inclusive, né? Nas Play Store da vida. E aí pesquisa o significado. Outra maneira de eu enriquecer meu vocabulário é lendo, né? É eu ler e aí eu pesquisar essas palavras que eu não conheço e eu me apropriar do sentido delas. Então, todas essas palavrinhas aqui desse quadro, elas estão relacionadas à diminuição, à redução. Então, é importante eu diminuir tal problemática, é importante eu amenizar os efeitos de tal problemática. Sacou? Deu para entender? Beleza, a gente encerrou o assunto Brasil. Eu morri agora, viu? Mas conseguia. Morri, mas consegui. Deixa eu parar o compartilhamento. Vejam só. A ideia de hoje era falar sobre a introdução da redação. Eu mostrei para vocês algumas possibilidades, né? Algumas sugestões de maneiras com as quais vocês podem contextualizar a redação de vocês. Mas uma coisa que é importante é que a gente só vai saber qual é a maneira que dá mais certo para a gente se a gente for praticando e descobrindo e testando. Né? Então, produzam as redações, escrevam, não tô achando que não tá esses negócios tudo, não tá, Jéssica, eu podia fazer melhor, beleza, mas se joga, gata, se joga, gato, vai nessa, escreve, passa limpo, viu? Passa limpo pra titia, vai, facilita a vida da titia, por favor, facilita, né? Passa limpo, não deixa cheio de rabisco, não. Então, escrevam a caneta, passem a limpo, revisem o texto de vocês. Agora, mandem pra gente, tá certo? Mandem pra gente. Galerinha, é isto. Eu tô com tanta saudade desse negócio do presencial. Só queria dizer que eu tô com saudade, viu? Tô com saudades. Deixa eu ver o quê. O que vocês falaram? Eu tenho uma tabela de conectivos. Manda lá no grupo. Adoro tabela de conectivos. Acho chique. Eu mandei. Maravilha. Galera, é isto.